Fala seus ninja, hoje eu trago pra vocês algumas teorias de Naruto Shippuden. Então fiquem ligados aí, ativem o Sharingan e vamos ver algumas teorias bem curiosas em Naruto. Criadas até pelos fãs, elas são criadas pelos fãs, né, pra ser bem sincero, aí eu mosquei. Como primeira teoria nós temos Kakashi é descendente do clã Inuzuka. Essa é uma teoria bem simples e completamente plausível. Sempre ouvimos falar sobre o pai do Kakashi, o canino branco de Konoha, mas nunca soubemos quem é a mãe do eterno sensei do time 7. Isso é algo importante em Naruto, visto que as famílias podem carregar Kekkei Genkai e linhagens de jutsu muito específicos. Pensando nisso, alguns fãs deduziram que é possível que a mãe do Kakashi venha do clã Inuzuka. Ainda que o pai do ninja tenha toda uma conexão com cachorros, a mãe dele ser uma Inuzuka faria todo sentido, visto que toda a afinidade do Kakashi com cães, ele modela o Haikiri como um cachorro. Tem o Kushiyose no Jutsu como um Niken e é dito que o olfato dele é melhor do que o do Kiba. E aí, você acredita que o Kakashi possa ter alguma descendência do clã Inuzuka devido a essa parada aí dos cachorros? Na segunda teoria nós temos o Kabuto era um espião do Jiraiya. Se tem uma coisa que nunca ficou exatamente clara na história, era onde estava a lealdade do Kabuto, ou se ele tinha alguma, realmente. Ele servia de espião para Orochimaru, mas também para o Sasori, e depois agia por si próprio. Bom, a cabeça de alguém criado da forma como ele foi. Também ninguém nunca soube explicar de onde o Jiraiya tirava suas informações sobre Akatsuki e sobre Orochimaru. O Sennin dos Sabos era um dos personagens mais inteligentes e bem informados da história, mas até os Kages em certos pontos, para tirar informações específicas desses dois alvos, ele realmente precisava de alguém infiltrado. Assim, muita gente acredita que o Kabuto serviu como espião para o Jiraiya. Se a lealdade dele era tão dúbia, não é difícil acreditar que essa ligação existiu. Inclusive, durante a batalha entre os três Sennins, o Kabuto nunca ataca o Jiraiya, o que usam para sustentar essa teoria. E aí, você acredita que ele possa ter ter tido algum vínculo com o Kakashi? É bem curioso, né? Não vamos esquecer que é uma teoria, não é nenhum fato. O Neji e o Rock Lee morreriam na primeira fase. Uma especulação bem triste, mas que faz sentido. Na primeira fase de Naruto, o Neji e o Rock Lee eram personagens centrais da trama e se tornaram favoritos do público. No entanto, quando o tempo passou e chegou a Era Shippuden, os dois foram jogados para um escanteio absurdo. Um apenas servindo como alívio cômico, enquanto o outro só fica guardado para morrer de forma polêmica no fim. Essa mudança brusca faz com que muitos fãs acreditem que nem Neji e nem Rock Lee iriam passar da primeira fase. Além de serem centrais, outra coisa que os dois têm em comum na história é que são gravemente feridos. Algo quase fatal, mas conseguem sobreviver. A especulação diz que os dois morreriam por conta da base de fãs dos personagens, da popularidade absurda que a série ganhou e, consequentemente, do público mais jovem que atraiu. O autor foi forçado a manter os dois vivos. Assim, faz um certo sentido, não há de se duvidar tanto, né? Mas pode ser que sim, pode ser que não, a gente nunca vai saber, na verdade. Mas seria triste se eu tivesse ido de base no começo, ainda mais o Neji. O Rock Lee caguei e andei, mas o Neji é foda. Em uma vila como nomes como do Hashirama, Tobirama, Minato e até Tsunade, muita gente se pergunta por que na primeira fase o terceiro Hokage Hiruzen era chamado de um ninja mais forte de Konoha. Ele entrega sim uma belíssima batalha contra Orochimaru, que arrepia só de lembrar, mas ainda assim parece um pouco abaixo do esperado, não? Você só precisa olhar a coisa por outro ângulo. A teoria para o Sarutobi é bem simples. Enquanto Hashirama e todo o resto eram monstros, eles morreram jovens, se sacrificaram por alguma coisa. Já o Sarutobi viveu ainda em época de conflitos e mesmo assim conseguiu alcançar a velhice, se aposentar do cargo de Hokage e foi até forçado a retornar. Tempo de vila conta muito em uma história, e a de Naruto, onde a maioria dos personagens morrem jovens, tanto o Hiruzen quanto o Onoki, antigos Tsuchikage e agora a Tsunade, são os ninjas mais fortes das suas gerações. Por isso, tecnicamente, Orochimaru, que é da geração da Tsunade, morreu, né? E aí, você acha que faz sentido? Será que seria ele tão forte assim? Ele tinha mesmo esse título, mas fica aí a curiosidade. A vingança do Obito sobre a Vila da Névoa. Vamos falar sobre uma teoria sombria, que se for correta pode até fazer uma pontinha na nova saga de Boruto. Demorou muito para encaixarmos todas as peças, mas no fim das contas, a história do Kakashi e do Obito é realmente trágica. Podemos dizer que a roda de Naruto começou a girar quando a Rin morreu para o Hairiki do Kakashi depois de ser sequestrada pela Vila da Névoa e se tornar a Jinchuriki do Sanbi.
Essa teoria diz que mesmo sabendo que era tudo um plano do Madara para controlá-lo de vez, o Obito guardou um rancor profundo da Vila da Névoa por conta desse episódio. Assim, anos depois, quando surge o quarto Mizukage, Yagura, o governo mais sangrento que a vila já viu, controlado pelo Obito, muitos fãs acreditam que a queda da névoa foi a vingança do ninja por conta da Rin. Assim, controlando o Mizukage, ele trouxe a época de maior terror que a névoa já viveu, como a resposta à morte do seu antigo amor, que nem era exatamente culpa deles, mas que ele não tinha mais onde descontar. E aí você acredita que foi o Obito que trouxe aquela fama de Névoa Sangrenta, se eu não me engano que era o nome que eles falam no Boruto lá, Aldeia da Névoa Sangrenta lá, que eles tinham esse nome e queriam se livrar desse nome, porque aconteceu muitas coisas. Hidan não podia usar ninjutsu. Quando Hidan surgiu na história, muita gente gostou do novo vilão, por ele ser diferente do que já havia sido mostrado antes. Em tese, ele só usa magia e não ninjutsus. Mesmo que ele não tenha sido explorado tão a fundo, o anime tem fillers na história dele, mas não é canon. Isso grudou na cabeça de alguns fãs, que especularam exatamente como ele funcionava. A ideia aqui é que o Hidan meio que seria uma versão do Rock Lee corrompida. Para quem não lembra, o Rock Lee não consegue usar ninjutsu ou Geijutsu, apenas taijutsu. Como não temos muita história, a teoria é de que o Hidan também não pode usar ninjutsu. A magia vinda do oculto Adjashin serve como um taijutsu nessa comparação. Eu acho meio confuso, vou ser bem sincero, a teoria é bem confusa, então não vou opinar não. Hyuga versus Danzo. Quando Sarutobi morreu na luta contra Orochimaru, porque Danzo não tomou a vila? Essa é uma questão que vários fãs debatem até hoje, visto que aquela era um momento oportuno, assim como quando ele deu o golpe após o fim do ataque do Pain. A teoria para isso é de que ele não podia agir. Durante o Gokage no País do Ferro, o Danzo foi pego em um genjutsu pelo Ao, da Vila da Névoa, que possui um Byakugan. O Ao foi quem descobriu que o quarto Mizukage estava sendo controlado pelo outro Sharingan do Shisui. Isso leva a crer que ele não tentou tomar o poder depois da morte do Sandaime, por conta de constante vigilância e do poder do clã Hyuga na vila, algo que muda no caso do ataque do Pain, quando Konoha estava destruída e os Hyuga não tinham tempo ou disposição para fazer esse controle. O Pain agindo na primeira fase. Essa é bem curiosa. Lá atrás, na primeira fase de Naruto, o Exame Chunin foi uma das sagas mais marcantes de todo o anime, e dentre as fases do exame, a Floresta da Morte é uma das mais legais, correto? Nela, uma coisa interessante acontece, que conhecendo toda a história hoje, rendeu uma teoria bem bacana. Em certo momento, o time do Gaara é atacado por uma equipe de ninjas da Vila da Chuva, o time Shiguri, o que acaba no Gaara mostrando todo o seu potencial de vilão para o arco. Porém, hoje sabemos que quem governava a Vila da Chuva naquela época já era o Pain e Akatsuki. Na verdade, era a época de começar os preparativos para os eventos da caça aos bijus. Assim, essa especulação diz que os ninjas da Chuva foram ordenados pelo Pain para atacar o Gaara. Obviamente, eles não teriam a capacidade de capturar o Ichibi, mas era uma oportunidade de testar o poder do Jinchuriki e talvez provocar um ataque em Konoha. Essa é bem interessante, hein? O que você acha? Você concorda? Orochimaru alterou as memórias da Karin. Falando na Floresta da Morte, a Karin, que é mais obcecada pelo Sasuke que a Sakura, diz que conheceu e se apaixonou pelo rapaz lá quando ele bravamente salvou sua vida. Essa história sempre pareceu estranha, porque o Sasuke nunca foi do tipo de salvar alguém, principalmente em uma situação dessas. Nós também não vimos a Karin no exame ou isso acontecendo, e quase como se fosse uma memória falsa. Conhecendo Orochimaru como a gente conhece, alguns fãs surgiram com a teoria de que, além de tudo, a pobre da Karin teve suas memórias alteradas pelo vilão, como os poderes dela serviam como uma ferramenta para o crescimento do Sasuke. Essa seria uma memória feita exatamente com a intenção de fazê-lo seguir o rapaz sem questionar, doando toda a sua vida para ele. E aí, faz algum sentido isso explicar o porquê que a Karin é tão doidaça no Sasuke? E por último, temos um futuro obscuro para a Sarada. Sobre Orochimaru em Boruto, ele está na paz. Bom, o máximo na paz que se pode esperar de alguém como ele. Depois da guerra, mesmo com todas as atrocidades do passado, parece que ele e Naruto chegaram a um acordo e ele vive fazendo seus experimentos em um canto sem incomodar ninguém ou causar grandes problemas, vigiados sempre. Mas isso não engana os fãs. Tem que acreditar que ele ainda será um grande vilão nas histórias de Boruto, principalmente agora que ele se tornou um novo corpo. A teoria leva em consideração quão inteligente Orochimaru é. Ele sabe que não pode vencer nem Sasuke nem Naruto, os dois estão em um nível completamente diferente. Porém, seu fascínio com os Uchihas e provavelmente agora com o Uzumaki também não deve ter acabado.
Os fãs acreditam que ele está esperando para dar o bote nos mais jovens, principalmente na Sarada, quando a hora chegar. E aí você acredita que o Orochimaru pode voltar a todo vapor, trazendo a discórdia e tentando tomar o corpo da Sarada, igual ele tentou fazer com o Sasuke lá com aquela marca da maldição? Bom, se repetir, nós teremos o Naruto Shippuden, Boruto nesse caso é um Boruto Shippuden aí, 2.0. Vai ser bem bizarro, mas esperamos que não, esperamos que sim, né? Não sabemos ainda. Eu particularmente não assisto Boruto porque eu acho horroroso, mas deixa aí o que você acha, você já sabe o que tem que fazer, a gente se vê na próxima e tchau!